O problema não é que você pensa demais. O problema é que você acredita em cada pensamento que surge na sua mente. E essa crença cega é exatamente o que mantém o ego vivo. Eckhart Tolle passou décadas estudando os ensinamentos do Mestre Jesus e descobriu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Jesus não tentava melhorar o ego. Ele não oferecia técnicas para fortalecer a identidade pessoal. Ele ensinava algo radicalmente diferente. Ele mostrava como dissolver completamente essa ilusão em questão de segundos. E hoje você vai entender exatamente como isso funciona. Você provavelmente já passou por isso. Aquele momento em que um pensamento negativo surge e parece tão real, tão urgente, que você simplesmente reage. Talvez seja uma crítica que alguém fez. Talvez seja uma preocupação sobre o futuro. Talvez seja uma memória dolorosa do passado. E antes que você perceba, você está completamente identificado com esse pensamento. Você se tornou o pensamento. E é exatamente aí que o sofrimento começa. Tolle explica que o ego não é uma entidade separada dentro de você. O ego é simplesmente o hábito de se identificar com pensamentos. Cada vez que você diz, eu sou isso ou eu sou aquilo, você está alimentando essa estrutura mental. Cada vez que você defende uma posição, como se sua vida dependesse disso, você está fortalecendo o ego. E cada vez que você se sente ofendido por uma opinião diferente da sua, você está provando que o ego ainda está no controle. Mas aqui está o paradoxo que o Mestre Jesus entendia perfeitamente. Você não pode lutar contra o ego usando mais pensamentos. Você não pode destruir o ego tentando ser melhor. Quanto mais você tenta se livrar dele, mais você o alimenta. Porque quem está tentando se livrar do ego? O próprio ego. É como tentar apagar fogo jogando mais lenha. A estratégia está fundamentalmente errada. O Mestre Jesus tinha uma abordagem completamente diferente, quando ele dizia que é preciso perder a própria vida para encontrá-la. Ele não estava falando de morte física, ele estava falando da morte do ego, da dissolução dessa identidade fabricada pela mente. E o método que ele usava era surpreendentemente simples, tão simples que a mente vai resistir a aceitá-lo, tão direto que o ego vai tentar complicar, mas você está pronto para ouvir. Observe o que acontece quando você para de acreditar em um pensamento. Não estou falando de reprimir o pensamento. Não estou falando de substituí-lo por outro pensamento mais positivo. Estou falando de simplesmente observar o pensamento como se ele fosse uma nuvem passando no céu da sua consciência. Você vê a nuvem, você reconhece que ela está ali, mas você não se torna a nuvem. Você permanece como o céu. Esse é o segredo que Tolle descobriu nos ensinamentos do Mestre Jesus. Existe algo em você que é anterior a todos os pensamentos. Existe uma consciência que observa os pensamentos sem ser afetada por eles. E quando você consegue acessar esse espaço, mesmo que por alguns segundos, algo extraordinário acontece. O ego simplesmente perde força. Ele começa a se dissolver naturalmente, como gelo derretendo sob o sol. Você não precisa fazer nada. Apenas estar consciente já é o suficiente. Pense nisso por um momento. Quando você estava completamente absorvido em um problema, quem foi que percebeu que você estava absorvido? Quando você estava irritado e depois se deu conta de que estava irritado, quem foi que se deu conta? Existe um observador em você que está sempre presente, sempre consciente, sempre em paz. E esse observador é quem você realmente é. Não os pensamentos, não as emoções, não as histórias que você conta sobre si mesmo, mas essa presença silenciosa que está observando tudo. O Mestre Jesus chamava isso de reino dos céus que está dentro de você.
Não era uma metáfora sobre o futuro. Não era uma promessa para depois da morte. Era uma descrição literal de um estado de consciência disponível agora. Neste exato momento, entre um pensamento e outro, a questão é que passamos a vida inteira olhando para fora, buscando esse reino em circunstâncias, em relacionamentos, em conquistas, e ele sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. Tolle desenvolveu uma técnica simples baseada nesse princípio. Ele chama de observação do pensador. E funciona assim. Você fecha os olhos por alguns segundos e faz uma pergunta silenciosa para si mesmo. Qual será meu próximo pensamento? E então você espera. Você fica atento, como um gato observando um buraco de rato. E algo interessante acontece. Geralmente o próximo pensamento demora a aparecer. Ou quando aparece, você o vê chegando de longe, como se estivesse observando de fora. Esse intervalo entre a pergunta e o pensamento seguinte é o espaço da presença pura. É o momento em que o ego não está ativo. É a janela para o que você realmente é. E quanto mais você pratica essa observação, mais esse espaço se expande. Os pensamentos continuam surgindo, porque é isso que a mente faz. Mas você não está mais perdido neles. Você está consciente deles. Existe uma diferença enorme entre pensar sem saber que está pensando e pensar sabendo que está pensando. A segunda opção é liberdade, calma. Porque o que Tolle revelou sobre o observador vai mudar completamente sua perspectiva. Esse observador silencioso não é algo que você precisa criar ou desenvolver. Ele já está presente, sempre esteve. É a consciência fundamental que permite toda a experiência. O problema é que passamos a vida inteira olhando para fora, buscando respostas no mundo externo, tentando melhorar nossa situação através de mais realizações, mais conquistas, mais aprovação. E enquanto fazemos isso, ignoramos completamente o tesouro que já está disponível dentro de nós. O Mestre Jesus dizia que não se pode servir a dois senhores. No contexto do ego, isso significa que você não pode estar simultaneamente identificado com pensamentos e consciente da presença. É um ou outro. E o método para mudar de um para outro é incrivelmente simples. Basta perceber, basta notar que você estava perdido em pensamentos. Esse momento de percepção já é presença. Não precisa de mais nada, não precisa de técnicas elaboradas, não precisa de anos de prática. Um segundo de consciência genuína é suficiente para interromper o fluxo do ego. Muitas pessoas cometem um erro crucial nesse ponto. Elas percebem que estavam perdidas em pensamentos e imediatamente começam a se criticar. Por que eu estava pensando nisso de novo? Dali, eu deveria estar mais presente. Isso não está funcionando para mim. Mas essa crítica é apenas mais pensamento. É o ego tentando se infiltrar novamente, dessa vez disfarçado de espiritualidade. A verdadeira presença não julga. Ela apenas observa, com curiosidade, com gentileza, sem precisar mudar nada, sem precisar melhorar nada. Apenas vendo o que é, existe uma razão pela qual o Mestre Jesus passava longas horas em silêncio, afastado das multidões. Não era apenas para orar no sentido convencional. Era para permanecer nesse estado de consciência que está além da mente. Era para se ancorar nessa presença e que não depende de circunstâncias externas. E quando ele retornava às pessoas, ele trazia essa presença consigo. As pessoas sentiam isso. Era isso que as curava. Não apenas palavras ou rituais. Era a qualidade de presença que irradiava dele e tocava algo profundo em quem estava por perto. Eckhart Tolle observa que quando você está verdadeiramente presente, você irradia uma qualidade de ser que afeta todos ao seu redor. Não porque você está fazendo algo especial,
mas porque você parou de fazer. Você parou de projetar, de julgar, de comparar, de querer que as coisas sejam diferentes. Você está simplesmente aqui. E essa simplicidade tem um poder transformador, que a mente ocupada jamais conseguirá entender. A mente sempre quer complicar. A presença simplifica tudo. Você sente aquela inquietação constante que parece nunca desaparecer? Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar bem? Tolle chama isso de sofrimento de fundo. É como um ruído baixo que sempre está presente, tão familiar que você nem percebe mais. Está ali quando você acorda, está ali quando você trabalha, está ali quando você tenta relaxar. Um desconforto sutil que parece ser parte de quem você é, tipo aquela saudade que bate do nada. Mas quando você começa a observar seus pensamentos, você descobre a origem desse ruído. É o ego, é a mente repetindo infinitamente suas histórias de insuficiência, de medo, de necessidade de mais. Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso provar meu valor. E se algo der errado? E se eu fracassar? E se eu perder o que tenho? Essas vozes mentais criam o sofrimento de fundo, e elas só têm poder enquanto você não as percebe. Mestre Jesus oferecia uma alternativa radical. Considere os lírios do campo. Ele dizia: eles não trabalham nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que ele estava ensinando? Que existe uma inteligência maior que opera quando você sai do caminho, que existe uma ordem natural que cuida de tudo quando você para de interferir com suas preocupações mentais. E o reino dos céus está disponível agora, não depois que você resolver todos os seus problemas. Os lírios não pensam sobre si mesmos, eles simplesmente florescem. E há uma sabedoria profunda nessa simplicidade, uma beleza despretensiosa. Guarda esse insight sobre o ego, porque vai fazer sentido quando você entender a prática completa. O ego não é seu inimigo. Ele é simplesmente um padrão de pensamento que se desenvolveu como mecanismo de sobrevivência. Em algum momento da sua vida, você precisou criar uma identidade para navegar pelo mundo. Você precisou de um eu para interagir com outros eus. Mas o que era ferramenta se tornou prisão. O que era mapa se tornou território. E agora você confunde seus pensamentos sobre quem você é, com quem você realmente é. Tipo achar que a fantasia de carnaval é você de verdade. A dissolução do ego não significa que você se torna uma pessoa vazia ou passiva. Pelo contrário, quando o ego diminui, você descobre uma fonte de criatividade, energia e amor que estava bloqueada. Você age no mundo de forma mais eficaz, não menos, porque suas ações vêm de clareza, não de reatividade, vêm de presença, não de medo, vêm daquele espaço silencioso que está além de todo pensamento. As melhores decisões da sua vida não vieram de pensamento excessivo, vieram daqueles momentos raros de clareza, quando a mente se aquietou. Mestre Jesus demonstrava isso constantemente. Ele podia confrontar os fariseus com clareza cristalina. Ele podia virar mesas no templo quando necessário. Ele podia dizer verdades difíceis sem hesitação. Mas tudo isso vinha de um lugar de presença, não de ego ferido. Não havia ofensa pessoal em suas ações. Não havia necessidade de provar que ele estava certo. Havia apenas resposta apropriada ao momento presente. Era ação sem ator, fazer sem fazedor. Isso parece paradoxal para a mente, mas é exatamente como a vida funciona
quando o ego sai do caminho. É como a capoeira, fluidez e força em harmonia. Lembra daquele observador que mencionei no início? Agora você está pronto para um insight mais profundo. Esse observador não é separado do que está sendo observado. Não existe uma dualidade real entre você e seus pensamentos. Existe apenas consciência, manifestando-se de diferentes formas. Os pensamentos são consciência em movimento. O observador é consciência em repouso. São duas expressões da mesma realidade, como ondas e oceano, como luz e sol, como dança e dançarino, como samba e passista. Tolle usa a metáfora do oceano e das ondas. As ondas são atividade na superfície. O oceano profundo permanece em paz, independente de quantas ondas se formem. Você é o oceano inteiro, não apenas as ondas, mas durante toda a sua vida. Você se identificou exclusivamente com as ondas, esquecendo completamente da profundidade silenciosa que sempre esteve presente. E cada vez que uma onda se forma, você pensa que é aquela onda. Quando ela passa, você sofre. E então outra onda surge. E você pensa que é essa agora. O ciclo se repete infinitamente. Existe uma prática que Tolle ensina, chamada de atenção ao corpo interior. É outra porta para dissolver o ego. Funciona assim. Você fecha os olhos e direciona a atenção para dentro do seu corpo. Não para os pensamentos sobre o corpo. Não para a imagem que você tem do corpo, mas para a sensação direta de estar vivo. Você sente a energia que anima suas mãos, seus pés, seu peito? Essa sensação de vitalidade que está sempre presente, embora quase nunca percebida? Quando você foca nessa sensação interior, algo interessante acontece. Os pensamentos diminuem automaticamente. A mente se aquieta sem esforço, porque a atenção que estava alimentando o fluxo mental agora está ancorada no corpo. E o corpo está sempre no presente. Ele não pode estar no passado ou no futuro. Só a mente viaja no tempo. O corpo está eternamente aqui. Cada célula do seu corpo existe apenas neste momento. Quando você se conecta com essa realidade, você naturalmente entra no agora. Mestre Jesus sabia disso intuitivamente, quando ele curava as pessoas. Muitas vezes tocava nelas. Esse toque não era apenas simbólico, era uma forma de trazer a pessoa de volta ao corpo, de volta ao presente, de volta à consciência que cura. Porque quando você está verdadeiramente presente no corpo, o ego não pode operar. Ele precisa de tempo psicológico para existir. Passado e futuro, memórias e expectativas. No agora puro, ele simplesmente desaparece. Tá como escuridão quando a luz é acesa. Não é preciso fazer nada com a escuridão. A luz simplesmente a dissolve. Parece simples demais? O ego vai tentar complicar. Vai dizer que isso não pode funcionar, que você precisa de algo mais elaborado, mais difícil, mais impressionante. Mas essa voz que complica é o próprio ego, tentando se manter relevante. A verdade é escandalosamente simples. Estar presente, observar pensamentos, sentir o corpo, reconhecer o espaço entre os pensamentos. É isso. Não há segredo escondido além disso. Não há nível mais avançado que você precise alcançar. Tudo está disponível agora. O que acontece quando você pratica isso regularmente? Primeiro, você percebe os pensamentos mais rapidamente. Antes, você podia passar horas perdido em preocupações sem nem se dar conta. Agora, depois de alguns minutos, algo dentro de você acorda e diz: espera aí, tô pensando de novo.
Esse despertar é a presença retornando. E cada vez que ela volta, ela deixa um rastro. A capacidade de estar presente se fortalece aos poucos, como um músculo que fica mais forte com o uso. Depois, você começa a perceber que muitos pensamentos são completamente desnecessários. São repetições infinitas das mesmas histórias. São ensaios de conversas que nunca vão acontecer. São reprises de eventos que já passaram. São neuras com problemas que provavelmente nunca vão existir. Quando você enxerga essa futilidade com clareza, alguma coisa relaxa. Você não precisa acreditar em tudo que a mente diz. Na real, você não precisa acreditar em quase nada do que ela fala. Aí, você descobre momentos cada vez mais longos de quietude mental. Não é um silêncio forçado. Não é uma repressão de pensamentos. É um espaço natural, onde pensamentos simplesmente não são necessários. E nesses momentos, você sente uma paz que não depende de nada de fora. Uma satisfação que não precisa de conquistas. Uma plenitude que sempre esteve ali, só que escondida pelo barulho da mente. Você saca que estava procurando no lugar errado esse tempo todo. Eckhart Tolle conta que, depois que ele despertou, ele passou 2 anos sentado em bancos de praça, só observando. Não era porque ele estava deprê ou perdido. Era porque a experiência de estar presente era tão satisfatória que ele não precisava de mais nada. As pessoas passavam correndo para os seus compromissos, preocupadas com 1000 coisas. E ele simplesmente estava ali, presente, completo, sem sentir falta de nada. Essa é a liberdade que Mestre Jesus prometia. Não é a liberdade das circunstâncias. É a liberdade dentro de qualquer situação. Existe outro caminho para a presença que Tolle sempre menciona. A percepção sensorial sem rótulos. O que isso quer dizer? Quer dizer perceber o mundo direto, sem a interferência constante do pensamento. Você olha para uma árvore, por exemplo. Normalmente, a mente já fala árvore na hora e já parte para outra. Mas, e se você olhasse para essa mesma árvore sem a etiqueta? Se você percebesse as formas, as cores, o balanço das folhas, a textura da casca, sem dar nome para nada? Quando você faz isso, rola uma mágica. A familiaridade some. A árvore vira uma coisa misteriosa, viva, presente. E você também fica presente, porque não tem nenhum pensamento para te distrair. Só tem a percepção direta. Mestre Jesus e os místicos de todas as religiões sabiam desse segredo. Por isso que eles falavam tanto da beleza da natureza. Não era só romantismo, era uma porta para o sagrado. Um jeito de dissolver o ego através da percepção pura. Tem outro ponto fundamental que Eckhart Tolle explora a fundo. O corpo de dor. Já reparou como certas coisas tocam numa ferida e fazem você explodir sem motivo? Uma palavra, um olhar, uma situação qualquer. E de repente você está reagindo com tudo, quase que no automático. Isso é o corpo de dor se manifestando. É um monte de dor emocional do passado, que mora dentro de você quase como se fosse uma pessoa. O ego se alimenta desse corpo de dor. Eles trabalham juntos. Quando o corpo de dor acende, o ego faz a festa. Finalmente, ele tem alguma coisa para defender, para atacar, para provar. E enquanto você está preso nessa reação, não sobra espaço para a presença. Não tem abertura para enxergar as coisas com clareza. Você está totalmente identificado com a dor, agindo por causa dela e fazendo ela durar para sempre. Mestre Jesus entendia isso direitinho quando ele falava para oferecer a outra face.
Não era para você virar capacho de ninguém. Era uma dica para quebrar o ciclo automático da reação. Era um jeito de abrir um espaço entre o que te atinge e o que você faz depois. Nesse espaço, o corpo de dor perde a força. Nesse espaço, você pode escolher. Nesse espaço, o ego não age sozinho. A parada toda para detonar o ego passa por identificar quando o corpo de dor está ativo. E aí? Tem que ser sincero pra caramba com você mesmo. Tem que assumir que está sendo controlado por padrões antigos. Que a intensidade da sua reação não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. E você está revivendo as dores do passado no presente. Só de admitir isso, já começa a quebrar a identificação. Eckhart Tolle sugere que a gente trate o corpo de dor com compaixão, sem brigar com ele, sem ter vergonha dele, mas observando ele com a mesma presença com que a gente olharia para uma criança assustada. O corpo de dor quer atenção, quer ser visto. Quando você dá essa atenção consciente, sem se afogar nela, as coisas começam a mudar. A dor não some de repente, mas ela perde o controle sobre você. Ainda tem mais um detalhe nessa história, que quase ninguém pega a visão. A rendição. Não é rendição de perdedor. Não é rendição de quem não faz nada. É rendição de aceitar tudo que está rolando no momento. Mestre Jesus mostrou isso de um jeito impressionante. Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Isso não era fraqueza. Era o reconhecimento de que brigar com o que já é só traz sofrimento à toa. O ego vive numa guerra sem fim com a realidade. Ele sempre quer que as coisas sejam diferentes do que elas são. Esse momento tinha que ser diferente. Essa pessoa tinha que agir diferente. Eu tinha que ser diferente. Essa resistência constante é o que causa o sofrimento na nossa cabeça. E a rendição é o remédio. Não é que você vai parar de fazer as coisas no mundo, mas é que suas ações vão vir da aceitação e não da resistência. Quando você aceita de boa o momento presente, do jeito que ele é, acontece uma coisa inacreditável. O ego perde o principal combustível dele, porque o ego precisa da insatisfação para existir. Ele precisa de problemas para resolver. Ele precisa de um futuro melhor para buscar. Ele precisa de um passado para se lamentar ou para se orgulhar. No momento presente, aceito de coração. Ele não tem onde se agarrar. E agora é a hora de juntar tudo que você aprendeu nesses minutos. O método de Mestre Jesus para derreter o ego não é uma técnica difícil, que você tem que praticar por anos. É um reconhecimento simples, que pode acontecer agora, nesse instante. Entre um pensamento e outro, não precisa de preparo especial. Não precisa de um cenário perfeito. Não precisa ser uma pessoa diferente do que você é hoje. Você é a consciência onde os pensamentos aparecem, não os pensamentos em si. Você é o espaço onde o ego age, não o ego. Você é a presença silenciosa que observa tudo o que acontece. E essa presença está sempre disponível. É só lembrar, é só perceber, é só parar por um segundo e perguntar: quem é que está ciente de tudo isso agora? A resposta não vem como pensamento. A resposta é o silêncio que vem depois da pergunta. É o espaço que se abre. É a consciência se reconhecendo. E nesse reconhecimento, o ego se dissolve sozinho. Não é porque você lutou contra ele, mas por quê? Você simplesmente parou de alimentá-lo com a sua identificação. Você retirou a atenção. E sem atenção, o ego não pode sobreviver. Ele é como uma samambaia precisando de água. Tira a água e ela murcha sozinha. E o Mestre Jesus dizia: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade que liberta não é uma informação, não é uma crença, não é uma filosofia, é a experiência direta de quem você realmente é, além do nome, além da história, além dos pensamentos, consciência pura, presença, o reino dos céus que sempre esteve dentro de você. Não como uma ideia, não como uma esperança, mas como realidade viva disponível agora. Nos próximos dias, experimente isso. Quando você perceber que está perdido em pensamentos, não se critique. Simplesmente observe. Com a mesma curiosidade com que você observaria um beija-flor buscando o néctar, sem tentar mudar nada. Quando você sentir o ego se ativando em uma discussão, pause. Não para suprimir, apenas para ver. Quando você notar a mente viajando para o passado, o futuro, traga a atenção para o corpo, para a respiração, para a sensação de estar vivo. Cada um desses momentos é uma oportunidade para dissolver um pouco mais da ilusão. Você não precisa de condições perfeitas para praticar. Qualquer momento serve, esperando no trânsito, lavando a louça, tomando um banho de cachoeira, caminhando até o trabalho. Cada atividade pode se tornar uma prática de presença. Não é algo separado da vida, é a forma de viver a vida. É estar completamente aqui enquanto faz o que precisa ser feito. Isso é o que o Mestre Jesus demonstrava. Presença absoluta em cada momento. Seja ensinando multidões, seja compartilhando um pão, seja enfrentando a morte. Se esse conteúdo te trouxe clareza, o Supertanks está ali embaixo. Simples assim. Obrigado. Agora me conta nos comentários, qual pensamento do ego você identificou enquanto assistia esse vídeo? Qual história mental você percebeu que estava acreditando? Escreve aqui. Essa consciência é o primeiro passo. E quando você escreve, algo se consolida, a percepção se torna mais real. Este vídeo termina, mas a prática continua. Cada momento da sua vida a partir de agora é uma oportunidade para reconhecer quem você realmente é. O ego vai tentar voltar. Os pensamentos vão continuar surgindo. Isso não é problema. Isso é normal. Mas agora você sabe. Você não é os pensamentos. Você é aquilo que os observa. E nesse reconhecimento simples está toda a liberdade que você sempre buscou. Não em algum lugar distante, não em algum momento futuro. Aqui, agora, neste instante que nunca termina.